O Cuiabá enfrenta um dos poucos adversários que ainda não venceu na sua curta história. E se você pensa que o Cuiabá enfrentou poucas vezes o Grêmio, não. Cuiabá e Grêmio já se enfrentaram 5 vezes, com 4 vitórias do tricolor, do Imortal, contra um empate, que é o único resultado positivo do Cuiabá. Mas o que pode deixar o torcedor um pouco mais animado que este empate foi na Arena do Grêmio. Então, o Cuiabá tem totais condições de arrancar pelo menos um pontinho diante do Grêmio em Porto Alegre. Tudo sobre Cuiabá e Grêmio logo depois da vinheta. Quer saber de uma coisa? Esse vídeo nem vou pôr vinheta, vamos fazer um vídeo curtinho, porque eu acho que todo mundo também quer uma coisa mais rápida. Para começar, hoje, sábado, dia 2, tivemos a abertura da Copa FMF com a vitória do Operário para cima do Dom Bosco, resultado que espelha ao resultado da primeira rodada do Campeonato Mato Grossense, que foi esse confronto dessas duas equipes. Outra coisa que eu tenho a dizer é voltar para o jogo. Já tivemos 2 jogos nessa rodada, né? Tivemos o empate do Furacão contra o Galo, 1-1, e o empate entre Goiás e Inter lá em Goiânia. Então, lá no estádio da Serrinha. E agora à noite vamos ter Botafogo e Flamengo, confronto de líder terceiro colocado. Amanhã, Grêmio e Cuiabá. O Grêmio deve vir a campo. Hoje não vai ter arte, tá, galera? Não consegui elaborar, então vai ser bem básico, assim. Mais ou menos com a prévia que tá lá no site O Gol. Kaique, João Pedro, Rodrigo L, Kahneman e Reinaldo. Vila Sante, Carvalho, PP e Cristaldo, João Pedro Galvão e Soares. Técnico Renato Gaúcho. Mas esse do gol pode estar bem errado, porque tá valendo que o pessoal questiona bastante o time do Cuiabá tá errado. Eu vou basear o time do Cuiabá deve ir a campo do levantamento do GE, né? Que tava falando, fez uma análise tática bem interessante essa semana, até mesmo do Ranielli. Cuiabá que não terá Marlon nem Ranielli e segue sem Cleison, que machucou diante contra o Palmeiras, já está fazendo a transição, deve voltar no próximo jogo do Dourado, que é só contra o América, no dia 17, né? Eu estou até sem meu calendário aqui hoje, mas só vai ocorrer daqui 2 sextas-feiras, quando o Cuiabá vai entrar a campo de novo. Deixa eu até olhar aqui, ó. Foi marado dia 15, errei só por um dia. No confronto direto entre Renato Gaúcho e Antônio Oliveira, só um confronto, uma vitória do Renato, que foi a vitória do turno, que é a vitória do Grêmio no turno. O Cuiabá, como disse, não terá Marlon, não terá Ranielli, não terá Cleison. Então deve ir a campo com Valton no gol, na defesa Matheus Alexandre, Alisson no lugar de Marlon, Imperiur e Riquelme no meio de campo. Sobral, que é o único que entrou como titular na última partida, a equipe Cepelini sentiu e Felipe Augusto foi banco. Então, Felipe Augusto, Sobral e Cepelini formam a trinca de meio de campo. Lá na frente, João Tacafu, Daverson e o Elton Silva. Cuiabá vem com essa equipe para cima do Grêmio em Porto Alegre. Como eu disse, o raio-x é de 5 confrontos, 4 vitórias do Imortal, 1 empate. A última vez que o Cuiabá jogou na Arena do Grêmio foi em 2021, ainda na pandemia, na primeira partida com transmissão da TV Santa América para o estado, na primeira transmissão do Cuiabá na Série A, com um narrador local, com uma equipe aqui de Mato Grosso cobrindo o Douradão. Esse ano tivemos jogo contra o Fortaleza também, né? Mas o Cuiabá não tem tantos jogos assim com cobertura. Voltando. Então, esse jogo é muito importante. O Cuiabá que está na pior sequência, iguala a pior sequência de derrotas seguidas, que foi na rodada 32, 33, 34, ou semana 33, 35, não, 32, 33, 34. No Campeonato Brasileiro, né, do ano passado, quando perdeu 3 partidas seguidas, eu até falei, mencionei no último jogo, aí o Cuiabá empataria com o Ceará, naquele jogo transtornado lá, na invasão dos torcedores ao gramado, e depois perde para o Flamengo e acumula 5 jogos sem vencer. Essa é a pior sequência da história do Cuiabá. Assim, na verdade teve um início bem ruim também em 2021, mas a sequência em reta finais foi essa. O Cuiabá brigou muito para não cair e conseguiu 3 vitórias em 4 jogos. Mas, interrogação, 3 vitórias em 5 jogos. Teve uma derrota para o Atlético que a gente esquece, que foi traumatizante, aliás. E foi o jogo que o Cuiabá confirmou a permanência na Série A, basicamente. Com o resultado do Atlético, o Cuiabá só seria ultrapassado se tomasse 12 gols do Curitiba. Mas voltando.
Esse jogo é um jogo interessante, é um jogo que o Cuiabá tem que vencer para consolidar sua disputa de vez. Meu amigo flamenguista barra mistense me zoou, né? Disse que desde quando toda vez que o Cuiabá fala Libertadores, o trem desanda e parece até ser uma maldição o Cuiabá Esporte Clube na sua curta história. O Cuiabá atualmente ocupa a 10ª posição do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, continua, diminuiu um pouco a vantagem, era de 10, agora já está para 21 pontos das últimas 2 rodadas. O Cuiabá está a 7 pontos à frente do Santos, 6 times à frente do Santos também. O Cuiabá está à frente do São Paulo, que deve jogar, não vai jogar nessa rodada, o jogo foi adiado. Internacional, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, que já jogou, Bahia, Santos, Vasco, Curitiba e América. São esses times que estão atrás do Cuiabá. O Santos é o primeiro dentro da zona de rebaixamento e tem uma vantagem para o Vasco, que é atualmente de 5 pontos, mesmo o Vasco tendo 2 jogos a menos. Um jogo a menos diante do Santos, mas 2 jogos a menos no total do Campeonato Brasileiro. Então o Cuiabá tem esse jogo difícil, com um retrospecto ruim, para enfrentar o Grêmio. Deve baixar um pouquinho esse montante de dizer que o time está começando a desandar. O time perdeu 3 partidas. Contra o Atlético fez uma partida bem ruim, contra o Palmeiras mais uma partida ruim. Contra o Bragantino não foi de todo ruim. O Bragantino não jogou uma partida 100%. Então, nós temos coisas positivas para tirar dessa partida. O Cuiabá poderia ter empatado a partida em dado momento, e é interessante mencionar isso. O GE também trouxe um levantamento essa semana, falando que o Cuiabá tem uma média de 1 finalização certa por jogo nas últimas partidas, que é uma amostra que o Cuiabá caiu de rendimento nessas últimas partidas. Em especial contra o Palmeiras, quando o Cleison machuca. O Cleison é um cara diferenciado, sim, o Cleison é diferenciado, e costuma dar um trabalho a mais para esse time, para o time que enfrenta o Cuiabá. Ele tem uma qualidade muito diferente. E o Cuiabá vem sentindo. O Cuiabá tinha arrumado seu time ideal desde que o Cepelini voltou ao time. Não vou lembrar a partida certa, mas acho que foi contra o Santos. O Cuiabá parecia ter achado seu time titular e fez boas partidas. Só que apresentou, expôs falhas que em muitas partidas não foram decisivas. Contra o Atlético, foi muito decisivo. Contra o Palmeiras, também. Contra o Bragantino, é um jogo de trocação entre as duas equipes que acabou dando errado. Então, o Cuiabá não está de todo ruim. Então, deve pensar, corrigir as lacunas e ir para cima do Grêmio. Consegue um resultado positivo em Porto Alegre? Sim, eu acredito que isso é possível. Tirar um resultado ok diante do Grêmio. Empate é ruim? Empate não é ruim. Um empate contra uma equipe grande, jogando fora de casa, uma das equipes que ocupa uma parte de cima da tabela. Uma equipe chata de se enfrentar, que terá Luizito Soares no comando do seu ataque. Então, o Cuiabá tem que estar de olho para essa partida. Amanhã teremos live pós-jogo para falar da partida de Cuiabá e Grêmio. E amanhã temos uma novidade para contar para você, então não perca a live. Ao vivo iremos contar. Amanhã teremos a presença do meu amigo Flávio para a gente repercutir o resultado, se tudo der certo, de 3 pontos do Cuiabá lá no Rio Grande do Sul. E se ganharmos, vou tocar a música Churrasco com Chimarrão. Cantando, Pinga e Mulher? E me perdi na música agora, só porque eu ia cantar. Mas amanhã terá música se o Cuiabá ganhar, assim como teve diante do Internacional. Então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. E até a próxima.